fôlego, louve ao Senhor. Paz, meu irmão, ao seu coração. Gostaria de ler um texto com você que está no livro de Oséias, capítulo 8 e o verso 11. Pegue sua Bíblia, por gentileza. Diz assim as Sagradas Escrituras: Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. E o verso 12, Deus diz: Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Bom, esta é uma reclamação legítima da parte de Deus contra Efraim. Efraim é uma das 12 tribos de Israel. Porém, esta não era uma mensagem pela qual se poderia dizer para as demais tribos que não serviria para eles também. Esta mensagem é uma mensagem para todos, aqueles que levantam altares e se prostram diante dos ídolos e não se prostram diante de Deus. Esta é uma mensagem para todos aqueles a quem Deus escreveu as suas grandezas, e ainda assim esta pessoa tem isso como algo estranho. Deus poderia ter destruído Efraim definitivamente, mas por que não o fez? Porque Ele é Deus misericordioso. Pelo texto de Oséias, nós vemos que Deus se interessa pelo homem, pela raça humana. E é por isso que no verso 12, Deus escreve. Parafraseando, eu digo, como se Deus estivesse dizendo: Eu escrevi para eles as grandezas da minha lei. Eu deixei coisas maravilhosas, tremendas, para que eles pudessem ler a meu respeito. Mas eles olharam para aquilo e disseram: isso é algo estranho. Uma das coisas que precisamos olhar nesse texto é que Deus se apresenta como o autor desta escrita, ou o autor da sua própria palavra, a Bíblia, a palavra viva, a palavra de Deus. Ele é o autor. O verso 12 diz: escrevi. Deus é o autor, está dizendo: eu escrevi para você. Então, neste momento, ao ouvir esta mensagem, Deus também está falando com você. Ele escreveu algo para você. Ele escreveu algo para você. É importante que você se importe com esta palavra. Esta palavra é o livro de Deus para a sua vida. É o livro que vai te dar toda a instrução de como você ser salvo, ser liberto, andar na presença de Deus e andar em novidade de vida. Deus sendo o autor deste livro, para quem então ele escreveu? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, encontramos autores como Mateus, Marcos, Lucas, João, o apóstolo Paulo, Judas. Todos eles escreveram os livros pelos quais eles receberam relatos e alguns deles até por meio de revelação. Muitos foram os autores da Bíblia, a Sagrada Escritura. Cerca de aproximadamente 40 escritores, escrevendo em lugares diferentes, com mensagens distintas, porém com um tema central apontando para Deus e o sacrifício de Jesus Cristo como Salvador da humanidade. Embora tenham sido muitos os seus autores, mas nenhum deles reivindicou a autoria deste livro. E por que não o fizeram? Não o fizeram porque a palavra não era sua. Era a palavra de Deus, a palavra viva. E Deus era o autor. Quando olhamos para o Antigo Testamento, vemos, por exemplo, os 5 primeiros livros escritos, chamados de Pentateuco, escritos por Moisés. Mas nenhum deles ousou
dizer: eu sou o autor, o criador deste livro. Todos eles sabiam e tinham plena consciência que o que tinham escrito por inspiração e pelo poder de Deus guiando as suas mãos, e a pena pela qual eles escreveram todas essas coisas guiados por Deus, sabendo que não eram o autor deste livro. Tudo que eles fizeram por causa da inspiração de Deus. Foram inspirados, seus lábios foram inspirados, suas mãos foram inspiradas para escrever tudo isto. E eles sabem que tudo isso foi dado pelo Espírito Santo. Nenhum outro livro é perfeito, harmônico. E por quê? A resposta é simples. Deus é o autor deste livro. Só um Deus maravilhoso e poderoso poderia escrever tantas letras, tantas palavras, tantos livros com nomes diferentes, mas apontando para o mesmo assunto, o mesmo tema. Só um Deus perfeito faria isso. Nos últimos anos, homens mundanos, maus, soberbos, têm procurado mudar o conteúdo desta palavra. Eles o tentam fazer porque têm medo daquilo que a palavra de Deus fala sobre suas vidas. Eles têm medo de encarar a realidade de que um dia serão julgados por esta palavra escrita, a palavra de Deus. E por que eles têm medo? A verdade é porque eles nunca dirão: quem não crer nesta palavra será condenado. E eles têm medo disso. Por isso eles não querem crer e querem mudar o que aqui está escrito. Infelizmente é uma lástima, pois não se deram a oportunidade de um novo nascimento por meio do Espírito de Deus. Digo a você neste momento: louve a Deus pela sua palavra, agradeça a Deus, ame esta palavra, dedique-se a ela e se aproxime mais de Deus ao ouvir o que Deus tem a dizer neste livro. Uma pergunta que quero fazer agora para você que me vê: se esta é a palavra de Deus e ela é tão importante, por que você não a tem lido nos últimos dias? Por que você não a tem lido no último mês? Alguém poderia até chegar e dizer: bom, um mês nada, pastor. Tem mais de ano que eu não pego nesta palavra. Nem sequer olho para ela. Imagine isso comigo agora. Você chegar na presença de Deus e Ele perguntar: leu a minha palavra? Que resposta você daria para Deus? Seria terrível você ter que dizer para Deus ou ficar emudecido. Não ter coragem de responder para Deus que não leu a palavra dele. Será terrível deixar isso acontecer. Um segundo ponto que é necessário observarmos no texto do capítulo 8 de Oséias é que assunto Deus está tratando ali. Deus escreve dizendo: eu escrevi a minha lei, a grandeza. O assunto abordado ali é a grandeza das Escrituras, a grandeza daquilo que Deus escreve. Você considera a palavra, aquilo que Deus escreveu, uma grandeza? Deus diz: eu escrevi-lhes sobre as minhas grandezas. E digo a você, nada é mais grandioso do que a palavra de Deus. Tudo quanto Deus escreveu tem valor e é grandiosíssimo. Deus escreveu e é grandioso o que Ele escreve. Mas nem todos os assuntos estão no mesmo nível de grandeza. Não quer dizer que não sejam importantes, mas não estão no mesmo grau de grandeza. Existem algumas coisas que precisamos apontar como coisas importantíssimas pelas quais devemos observar. E entre elas eu quero ressaltar 3
três coisas muito importantes que é necessário observarmos. Você já ouviu falar dos 3 R's? Ruína, redenção e regeneração. Você já ouviu falar sobre esses temas na Bíblia? Essas três coisas contêm as grandezas de Deus. O que é a ruína? Todos fomos arruinados na queda do homem, o Adão. Romanos 3:23 diz: todos pecaram. E esta foi a ruína do homem, e para alguns ainda continua sendo a ruína deles. O que dizer então da redenção? Somos redimidos pelo sangue de Jesus. E eu gostaria de ler com você Romanos 3:25. Acompanhe comigo. Ao qual Deus propôs por propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Enquanto nós não conhecíamos a Deus, os nossos pecados foram cometidos sob a paciência de Deus. E a forma de sermos redimidos diante dele foi exatamente por meio do sangue de Jesus. Sangue este que, ao recebermos como válido para as nossas vidas, nos faz acessar a justiça de Deus, e pela justiça de Deus somos redimidos, limpos. O nosso passado é apagado e Deus não se lembra mais. A regeneração fala de uma renovação criativa. E essa regeneração, ela vem por meio do novo nascimento. Olha só o que Paulo escreve na carta a Tito. Tito, capítulo 3 e verso 5. Paulo escreve dizendo a seguinte coisa: mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, a nossa regeneração acontece por meio do lavar regenerador e renovador. Não é só lavar, mas precisa ser renovado. E Deus faz isso conosco. Veja quão grandiosa é esta grandeza. Deus nos quer renovados, vivos em sua presença, com ânimo para servirmos. Ninguém pode participar da redenção se não for regenerado. O terceiro ponto que precisamos observar sobre o texto dado a Oséias no capítulo 8, quando Deus diz: eu escrevi-lhes, é qual o tratamento que nós damos para a palavra de Deus quando a recebemos. O que você faz a respeito daquilo que Deus acabou de dizer para você? O que você vai fazer, por exemplo, com esta palavra que você está ouvindo agora? O que você vai fazer a respeito? Você vai ter isso como estranho? Você vai menosprezar, deixar de lado? Ou você vai se apegar ainda mais à palavra de Deus? Ou você vai amá-lo ainda mais? Sabendo que ele escreveu coisas tão maravilhosas e tão grandiosas a respeito dele e a respeito de você também. Quantas coisas boas e maravilhosas existem escritas aqui neste livro, que por você não saber, você ainda não desfrutou. Lembre-se, o que você não sabe, você não recebe, você não acessa. Deus claramente diz para Efraim: vocês desprezam o que eu enviei a vocês. E porque aquilo era estranho para Efraim, não é muito diferente para nós. As pessoas hoje ainda lidam com desprezo para com a palavra de Deus e têm a palavra de Deus como algo extremamente
estranho. Por que estranho? Porque não leem. Algo é estranho quando você não tem conhecimento. Mas Deus diz, eu tenho a minha palavra e eu dei ela a você. Não tenha isso como estranho, vá lá e descubra o que está dentro dela. Fala sobre você, fala sobre a sua vida comigo, descubra isso. Olha só essa história que aconteceu comigo. Eu estava aconselhando uma pessoa, ela não conhecia Jesus, ela nunca tinha entregue a vida dela ao Senhor, e eu comecei a falar do plano de Deus, da redenção, da regeneração, a ruína do homem, e estava procurando, por meio da palavra de Deus, conduzir a mente daquela pessoa e o coração dela ao entendimento de que ela precisava entregar a sua vida a Jesus. Em um determinado momento, eu perguntei a esta pessoa, você sabia que Jesus, naquela cruz, estava crucificado entre dois ladrões, dois malfeitores? Ela olhou assustada e disse, eu sei que as pessoas contam que Jesus foi crucificado, morreu em uma cruz, mas eu não sabia que tinha sido ao lado de dois ladrões. Nós estamos no século 21. Por que esta pessoa não sabia isso? Será que ela não tinha acesso? A questão não era essa. O século 21 que nós estamos vivendo, todas as pessoas têm acesso a assuntos, demandas, temas, das mais diversas formas, com a maior facilidade, apenas com um toque, um clique em um aparelho, em um notebook, em um smartphone. Mas por que esta informação era estranha para ela? Porque ela não conhecia a palavra de Deus. E naquele momento, olhando para a situação dela, eu disse a ela o quanto o Senhor a amava. E a partir daquele dia, ela entregou a vida dela a Jesus. E eu pude perceber nos olhos dela sede, uma vontade de conhecer mais, de ter mais entendimento acerca do que Deus dizia na sua palavra. E aquela oração final, ela entregando a vida dela ao Senhor e ela confiando no que a palavra de Deus tinha dito a ela, que tinha acabado de ser lida, foi maravilhoso aquele momento. E com lágrimas nos olhos, ela recebeu Jesus e está vivendo uma vida na presença de Deus. Muitos de nós lemos livros, romances, obras científicas, estudos de casos, mas a maioria não lê a palavra de Deus. Você não lê a Bíblia? Por que não? Alguns nunca leram a Bíblia completamente. E no fundo o seu coração está dizendo para você que o que eu estou te falando agora é verdade. E você não pode se esconder, porque é verdade. Alguns não têm lido nem mesmo uma página que seja, um versículo que seja, uma palavra que seja. E isso é triste. Deus se entristece com isso. Deus ficou extremamente triste com Efraim. Diz, eu gastei tempo escrevendo as grandiosidades da minha lei para você, Efraim. Mas você tomou isso como estranho. Pior do que tomar a palavra de Deus como estranho é odiar o que Deus diz. Tem pessoas que odeiam a palavra de Deus e elas trabalham dia e noite para destruir aquilo que Deus diz. Pelo menos tentar destruir. Se não conseguem destruir o que Deus diz, elas tentam destruir o que você ouviu.
Existem pessoas que odeiam a Bíblia e a desprezam. E eu quero ler com você um texto agora no livro de Atos, capítulo 13 e o verso 40. Acompanhe comigo, por favor. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vula contar. Essas pessoas, elas já existem há muito tempo. Elas desprezam, elas odeiam, e já está escrito que isso vai acontecer. E Deus está dizendo: eu faço uma obra tão grandiosa, uma obra tão maravilhosa, uma obra tal, que vocês não crerão ainda que alguém conte. Não deixe isso acontecer com você. Esta mensagem que você ouve agora, receba ela com gratidão e humildade no seu coração. Porque Deus está despertando o teu espírito. Este é um assunto que às vezes as pessoas não dão um valor para ele. Embora a Bíblia seja o livro mais vendido do mundo, estima-se que também é o livro menos lido. E que vergonha! Mas para nós que um dia já fomos salvos, alcançados pela presença de Deus, nós não podemos de jeito nenhum desprezar essa palavra. Este é um tema que, quando se fala, poucas pessoas até mesmo querem ouvir. Se você ainda está aqui, até o final agora mesmo, como está acontecendo, Deus reservou o seu coração para ouvir esta palavra, porque Ele despertou o meu coração por meio deste entendimento. E me despertou para levar esta mensagem a você. Não jogue ela fora. Não jogue. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, precisa se despertar. Eu tenho certeza que ao ouvir esta mensagem, muitos se despertarão, porque Deus envia a sua palavra e é através da palavra de Deus que somos vivificados. Se você está abatido, triste, com a sua fé diminuída, esta palavra é para você. Leia a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir. Saiba que Deus não abandona aqueles que temem a sua palavra. Aqueles que desprezam a palavra de Deus, eles serão tidos como ímpios, pois não amaram a palavra de Deus nem guardaram os seus mandamentos. E diz o Salmo 9, o verso 17, os ímpios serão lançados no inferno. E as pessoas não querem ouvir isso, mas isso não muda o fato, não muda a realidade do que há de vir. E como conselho final eu quero dizer a você, com claras palavras, não menospreze a Bíblia. Não menospreze a palavra de Deus. Não faça isso. Não faça. Ela é o livro dos livros. Ela é o livro de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida com esta mensagem. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado por esta pessoa que está do outro lado, por meio da internet, ouvindo esta palavra, esta mensagem. Que o coração desta pessoa seja tocado, despertado e renovado pelo Senhor, para dar crédito às grandezas da tua palavra. Que a fé desta pessoa seja acrescida através daquilo que ela tem ouvido na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e esteja contigo. Em o nome de Jesus, um forte abraço
e até a próxima.